Marcos, capítulo 12, versículo 28, diz o seguinte: Um dos mestres da lei aproximou-se de Jesus e o ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, mestres, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Fechem os olhos. Senhor, nosso Deus e bom Pai, nós te agradecemos uma vez mais por essa noite, por estarmos reunidos na sua casa. Pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações para que a gente compreenda da sua palavra, Pai. Mas a gente não somente quer uma compreensão humana natural. Pedimos, Pai, pela ousadia do teu Espírito, que nos capacite, Senhor. Capacite os nossos corações para viver a tua palavra. Nos visite essa noite. O seu Espírito tem toda a liberdade para se mover no nosso meio. É o que nós desejamos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Eu estava em casa esses dias pensando, geralmente quando chega o final de ano, a gente reflete um pouco como é que foi o ano, perspectiva do seu atual ano e perspectiva do que você deseja fazer para o ano seguinte. Isso é super normal. Só que esses dias eu estava em casa pensando e refletindo, e para eu contextualizar vocês, é muito interessante na passagem o que Jesus está fazendo. Por quê? Porque eu estava pessoalmente com, sabe aquele sentimento de indignação? Não sei se os irmãos sentem, um pouco de não estar muito conformado com algumas situações na sua própria vida, existência e coisa e tal. Eu estava com um pouco desse sentimento. Então eu fui para a palavra de Deus, procurar ler, tentar entender o meu próprio coração com o texto. E eu cheguei nesse versículo aqui e fiquei refletindo a semana inteira sobre ele. Para a gente contextualizar, é muito interessante porque nessa passagem que nós lemos, um fariseu chega para Jesus e você, digamos que você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus. Se você fosse um estudioso da Bíblia, talvez você perguntaria exatamente o que o fariseu perguntou. Mestre, qual é o maior mandamento? Dá logo o filé mignon para a gente. Nos ajuda, são muitas páginas, né? Na Bíblia. O que é o central? O que é o mais importante? E é interessante que Jesus repete um versículo que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Não precisa abrir, não. Que é uma oração que o Senhor Deus deu para Israel, que a oração se chama chamar, que significa ouve. Por isso que o Senhor Jesus, quando fala aqui, ele inicia por meio nessa referência dessa oração lá, que significa que ele inicia assim, ó: ouça, ó Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Senhor. Só que o interessante da passagem é que Jesus acrescenta um elemento aqui em Marcos que não está lá em Deuteronômio. É amar a Deus com toda a sua mente, com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todas as suas forças. Essa parte não está em Deuteronômio. Jesus acabou de acrescentar aqui. E isso deve trazer um significado para a gente essa noite. A gente vai refletir um pouco sobre isso. Lembrando, a Bíblia não foi escrita em português, em francês, em nada parecido. Especificamente, a Bíblia foi escrita em grego. E essa palavra para força traz um sentido e um significado diferente, que eu não vou me prender muito, mas é um advérbio de intensidade. Olha só a frase de Jesus: ama o Senhor, seu Deus, com o quê? Toda sua alma, todo seu entendimento. O que o Senhor Jesus está falando nesse momento é: ame a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você pode. E isso é importante. Porque quando a gente pensa em servir a Jesus, e hoje eu vou compartilhar os meus incômodos com os irmãos, talvez vocês estejam incomodados também. A pergunta que eu quero fazer é: qual é o nível de intensidade, de coração, que você está botando no ato de servir Jesus? Para se refletir realmente. Porque o Senhor Jesus falou: o primeiro e maior mandamento é esse: amar a Deus com tudo que você é. Você está entregando o seu tudo que você é?
para a gente refletir. E é muito interessante porque parte do Antigo Testamento e do Novo Testamento parece que tem algo que alimenta esse tudo de todo o coração que a gente pode fazer pelo Senhor. E a palavra na Bíblia se chama zelo. No Antigo Testamento a gente vê muitas referências do povo e até de elogios do Senhor falando que o povo é zeloso para com ele. Por exemplo, a gente tem um caso de um irmão chamado Finéias, que é um excelente nome para você colocar no seu filho, quando você o tiver, que a Bíblia fala que o Israel havia se corrompido. Então Finéias, com zelo, com paixão, com devoção ao Senhor, se levantou naquele momento e aplicou o juízo contra aquele momento, contra os idólatras. Ele foi dominado pelo zelo do Senhor. Trazendo para nossa, a gente não usa muito essa palavra hoje, eu quero referenciar o zelo como paixão pelo Senhor. Por quê? Porque se você não for zeloso para com Ele, você não vai, número 1, abandonar o que deve, número 2, desejar o que deve. Você vai viver uma vida mais ou menos normal para baixo, quando você tem um Deus que é grandão, digamos assim. O Senhor Jesus uma vez estava sentado com os seus discípulos, eu ando para lá e para cá, irmão, está todo mundo olhando para trás de mim? Eu estou olhando para vocês. O Senhor Jesus estava uma vez falando com os seus discípulos e chegou uma mulher de um outro país até ele e clamou por Jesus. Ela chegou até Jesus e falou: Senhor, cura a minha filha. Cura. A minha filha está. Eu sei que o Senhor pode curar. Cura ela, faz alguma coisa por ela. E o Senhor Jesus, naquele momento, respondeu o seguinte: eu não fui enviado nesse momento para fazer nada além do que para os filhos de Israel, nesse momento. E eu não posso alimentar os cães, os cachorrinhos, e deixar com fome os filhos nesse momento. Jesus está usando uma analogia. A mulher, naquele momento, vira para Jesus e fala o seguinte: Mestre, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa da família, digamos assim. O que ela está tentando nos dizer? Ela reconheceu que talvez não fosse naquele momento filha, mas ela também reconheceu que até as migalhas, as sobras da mesa, ainda assim seriam capazes de trazer cura, libertação e restauração para a vida da filha dela. A pergunta é, se a migalha faz isso, imagina o banquete que está na mesa. Refletiu comigo? Então a oportunidade que eu e você temos de viver com o Senhor e para o Senhor é uma oportunidade ímpar. Novamente, lembrando, eu vou sempre levar o que está incomodando o meu coração, trazer para os irmãos, e os irmãos oram comigo. Pode ter um pouco de indignação na minha voz, não é com os irmãos, é com a minha própria vida. Amém? Show de bola? Nós temos um Deus maravilhoso que, quando a gente lê o Antigo Testamento e o Novo, é um Deus que fala com o seu povo, sim ou não? Sim. A pergunta é, você está ouvindo ele falar? Então você pode estar abaixo da média, correto? É um Deus que cura o seu povo? Sim ou não? Você tem experimentado cura? Sim ou talvez não. É um Deus que faz maravilhas no meio do seu povo? Sim ou não? Sim. Você tem experimentado maravilhas? É um Deus que liberta o seu povo. Você tem experimentado liberdade ou libertação? Por que isso é importante? Vou trazer outra história do Antigo Testamento. A Bíblia fala de um homem chamado... Me fugiu o nome dele nesse exato momento, que o anjo aparece para ele e fala, Gideão, aleluia, obrigado, Espírito Santo. Durante 2 segundos foi o maior branco que eu já passei na minha vida. Gideão, a Bíblia fala que ele estava malhando trigo no lagar. O que significa isso, Igor? Trigo, pão, lagar, lugar de fazer vinho, ok? Então, Gideão, naquele momento, com a família dele, a nação dele sendo escravizada, ele está com medo, para a gente não usar outro nome, ele está se borrando, com perdão da palavra, fazendo pão onde tinha que estar fazendo vinho. E ele está, imagino eu, indignado. A Bíblia fala que o anjo do Senhor aparece para Gideão. Eu, Igor, não está no texto, eu, Igor, deduzo que ele responde o anjo de bate-pronto, porque eu acredito que se ele
soubesse quem estava falando com ele, ele não responderia como ele respondeu. O anjo do Senhor aparece para Gideão e fala: Gideão, o Senhor é contigo. Resposta do Gideão: se o Senhor é comigo, cadê as maravilhas que a gente ouviu dos nossos pais, que o Senhor Deus faz no meio do seu povo? Eu imagino o anjo meio tomando essa patada assim de relance, né? Se o Senhor é comigo, cadê as maravilhas? Eu estou aqui malhando trigo no lagar, estou fazendo o que não deveria fazer. Meu povo está escravo. Se o Senhor é comigo, cadê? Cadê as maravilhas? Resposta do anjo para Gideão: vai nessa tua força, Gideão. O que isso significa, irmão? Finalmente, ele encontrou alguém indignado. Não está feliz e contente com a situação de vida atual dele, sabendo o Deus que ele tem. Está indignado. Só que o que me chama a atenção, que a gente tem que ter um pouco dessa indignação. Qual é o nível de indignação no seu coração, mas trazendo para o que alimenta o zelo, que é a paixão. A gente deve ser um povo que, como o Senhor Jesus falou, ama Ele com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças, com todo o entendimento, com tudo que você tem, com tudo que você é. Se você não está vivendo nesse padrão, então há uma margem para crescimento. E é necessário entender que Ele espera de você e de mim toda a dedicação de um coração apaixonado para com Ele. Deus parece que ama os fominhas na Bíblia, a galera meio inconformada, que quer Ele a todo custo. Quando você vai perguntar qual é o personagem bíblico que a maioria das pessoas gosta, geralmente, não vou falar 80%, vou falar 70% das pessoas gostam muito de Davi. Tanto que ano passado eu acho que foi um dos mais populares no Brasil, Davi. Tem uma geração de Davi aí nascendo e crescendo. Só que o que me chama a atenção de Davi é que ele é o homem segundo o coração de Deus. Vamos tentar entender um pouco a lógica por detrás de Davi para ver se a gente consegue copiar o coração de Davi. Davi, um homem pequeno da sua tribo, o filho mais novo, tudo bem. Ele é escolhido para ser rei de Israel. Todo o processo até chegar rei, foi ungido muito jovem, até ele se tornar rei passaram-se anos. Quando ele assume a coroa, ele faz a primeira atitude devota que você vê de Davi na Bíblia. Ele pega a Arca da Aliança, que estava longe, e leva para a capital, Jerusalém, que não era a capital de Israel até aquele momento, mas ele quer centralizar a cidade como lugar de adoração ao Senhor. Só que quando ele traz todo o processo de trazer a arca, ele acaba fazendo algumas besteirinhas, gente acaba morrendo, ele corrige a rota, leva a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. Tudo bem. Davi faz esse processo. Quando ele chega na cidade, ele tem um exemplo de estrutura já pronto para onde ele deve levar a arca, que é o tabernáculo de Moisés. O que Davi faz? Não leva para o tabernáculo de Moisés. O cara é louco, desde sempre, com todo o perdão da palavra. Ele pega a Arca da Aliança, leva para um tabernáculo novo e ele fala, pela primeira vez na história, irmão, não aconteceu antes de Davi, ele fala, a presença de Deus é digna de adoração. Então a Arca da Aliança vai estar no tabernáculo que ele inventou na hora, ali, que ele criou, formulou, e vai ter ao redor da Arca da Aliança, em vez de sacrifício, adoração 24 horas por dia, 7 dias na semana. Davi é o primeiro camarada que parece que, não vou falar o primeiro da Bíblia, mas parece que ele bota dedicação de coração na hora de adorar o Senhor. Ele cria até rodízio de levitas, já tinha cronograma na época para quem vai adorar. Ele já tinha, ele bota um rodízio de levitas para adorar o Senhor, é uma coisa maravilhosa. Então o homem é um camarada que é rei, que é rico, que tem, com todo o perdão da palavra, muitas mulheres, muitas posses, muitos filhos, muitas conquistas, e ele chega no Salmo 27 e fala que uma coisa só ele deseja do Senhor, que ele possa habitar todos os dias no átrio do Senhor, para que ele pudesse
contemplar o Senhor e adorar. Daqui deve dar nó na nossa cabeça. Que Davi, que já tem tudo, por que ele está desejando a presença mais que tudo? E é muito importante a gente entender isso, porque lá em Atos 15, quando os discípulos estão discutindo como é que eles vão agir no meio dos gentios, o irmão Tiago vem com uma palavra profética e fala que o Senhor Deus tem saudade de uma coisa na antiga aliança: o tabernáculo de Davi. Ele quer restaurar o tabernáculo de Davi que estava caído, que é esse lugar de adoração e devoção. A Bíblia, quando fala de alguém apaixonado e zeloso, ela apresenta, por exemplo, Davi, apresenta Jesus. Jesus entrando no templo, o que acontece? A Bíblia fala que o zelo pelo Senhor, aquela paixão, aquele negócio que incomoda ele, quando ele vê o templo, que deveria ser um lugar de oração e adoração, se tornando um lugar de comércio e de gente querendo ganhar dinheiro, aquilo acende uma ira santa no Senhor Jesus, e ele faz o que nós já sabemos que ele fez naquele momento. Então a palavra de hoje talvez seja para a gente despertar essa paixão pelo Senhor no nosso coração. Pensando sobre isso, eu li um versículo, gostaria de ler com os irmãos, Levítico, capítulo 6, versículo 12. Eu vou explicar o contexto e vou usar como analogia para o nosso tempo de hoje. Em Levítico capítulo 6, o Senhor Deus está ordenando como que ele gostaria que os sacerdotes fizessem um sacrifício no tempo de Moisés ali. E ele diz o seguinte, ó, o fogo, é o Senhor Deus ordenando, irmão, o fogo, pois, sempre arderá onde? No altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, todo dia, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Pode seguir. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso é uma ordenança. O fogo sempre tem que estar no templo queimando, e isso é responsabilidade do sacerdote alimentar o fogo. É responsabilidade do sacerdote levar a lenha. Trazendo essa analogia para o Novo Testamento, a Bíblia fala que ele agora tem um reino de sacerdote. Eu e você somos sacerdotes. Então é responsabilidade minha e sua levar a lenha para manter o fogo aceso. Eu vou usar esse símbolo do fogo, dessa paixão do nosso coração. Se você não alimentar o fogo da paixão, o que vai acontecer? Apagar. Então você e eu temos a responsabilidade de alimentar com a lenha. O que seria a lenha? A lenha talvez seria, segundo John Wesley, as disciplinas espirituais. John Wesley, que foi um pastor inglês do século 17, ele falou que as disciplinas espirituais permitiam que o coração dele se mantivesse aceso pelo Senhor, em paixão pelo Senhor. Aí a outra pergunta que talvez incomode é: quanto tempo você tem gasto nas suas disciplinas espirituais? Oração, leitura da palavra, jejum, nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Adoração. Se você não tem gasto tempo com as disciplinas espirituais, irmão, o fogo possivelmente vai estar bem baixinho no seu coração. Por isso que talvez a gente fale de Jesus e isso não gere nenhuma comoção. Por isso que a gente fale sobre a cruz de Jesus e não causa nenhuma comoção dentro de você, no seu coração. Por isso que talvez a maioria das pessoas chegue depois que o louvor já começou. Porque só querem consumir algo e não entregar algo. Se a gente não levanta certas verdades, eu não estou falando novamente em relação a Ibrand, eu estou falando em relação ao Igor, que às vezes chega depois que o louvor já começou. Amém? Porque eu quero escutar a palavra. Talvez a distração tenha apagado a chama do seu coração ao ponto de talvez você ficar no culto vendo Twitter, o WhatsApp. Quanto é que foi o jogo do Flamengo, do Botafogo? Seu coração está aqui ou está lá? Ele é digno de receber o nosso tudo, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força.
Você está entregando o seu tudo ao Senhor? Eu falei com alguns amigos, eu acho que eu falei com o Léo, que estava na terça-feira da conexão, eu respeito, eu entendo. Hoje de manhã a gente teve um amigo do Igão que viajou para a Argentina para assistir o jogo do Fogão. Glória a Deus, foi campeão aí da Liberta. O que levou ele a viajar para a Argentina? Paixão. Mas se você chega para alguns irmãos e fala, o culto começa às 9, muito cedo. Não vou acordar, não. Domingo de manhã, para que eu vou domingo de manhã se eu posso ir domingo de noite? E domingo de noite você está sentado aqui já torcendo para ir embora. É o coração exposto. Novamente, não estou falando com os irmãos, estou falando comigo. Talvez você se identifique com o meu sentimento. Mas quando eu olho para dentro de mim contra esse sentimento, eu falo, está errado. Eu não quero. Por quê? Porque quando eu decidi seguir a Jesus, e isso é uma das poucas decisões que eu tomei 2 decisões muito importantes na minha vida. Seguir Jesus e casar com a Bebel e ser fiel a ela. Eu falei que eu vou até a morte, né, em nome de Jesus, nos 2 casos. Mas quando eu falei que iria seguir Jesus, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, até para os mais jovens. É chatão. Tu não pode fazer nada, tu não pode ficar com um monte de menina, tu não pode mentir quando encaixa, tu vai ser o cara esquisito no trabalho, na escola. É chatão. É chatão. Por que vale a pena? Paixão por ele. Se você tiver apaixonado por ele, fica facinho. Fica parecendo com Jacó quando trabalhou de graça para casar com a esposa. A Bíblia fala que ele trabalhou quantos anos para casar com a esposa? Quantos? E ele fala que passou rápido, de tanto que ele amava ela. Determinados desejos da fé cristã por santidade, abandonar determinados pecados, determinadas disciplinas e práticas, são chatonas. Só vão ser mais fáceis se você estiver apaixonado pelo Senhor Jesus. Se você estiver apaixonado por Ele, vai ser bem mais fácil orar, porque você vai estar desejoso por orar. Se você estiver apaixonado por Ele, vai ser bem mais fácil ler a palavra, porque você vai estar desejoso de entender o que Ele falou, o que Ele anunciou. Jejuar, vai descobrir o que é jejuar, porque você vai descobrir que tem maior que a fome do lado de fora que você tem, é o desejo do lado de dentro que você tem de encontrar com Ele. E o Senhor Jesus falou algo muito interessante sobre o jejum. Perguntaram para ele um dia, falaram, mestre, por que discípulo de João jejua e os discípulos do fariseu jejua e os teus discípulos aí não jejua, não faz nada, está todo mundo aí no rodízio. Ele falou que ia chegar um determinado tempo que os discípulos dele jejuariam, né? E o tempo chegou. Agora, você tem jejuado por devoção e paixão? Você tem deixado de comer determinados alimentos para gastar, em vez daquele momento de alimentação, oração para com Ele? Porque todo homem e mulher de Deus que mudou alguma coisa na história ou experimentou alguma coisa diferente foi alguém que se dedicou ao Senhor. E você foi chamado, irmão, para se dedicar a Ele. Mas se você não tiver apaixonado, isso vai ser muito difícil. Porque você não está apaixonado. Você vai estar tentando fazer pela força do seu próprio braço. E fazer pela força do braço é horrível, irmão. É ruinzão. Novamente, é chatão. Óbvio que continue fazendo, mas está com o coração aceso de paixão por Ele é algo muito maravilhoso. Quero comprovar isso para os irmãos lendo Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Olha só que interessante. O livro de Apocalipse, no início da carta do apóstolo João em Apocalipse, tem mensagens de Deus para igrejas em determinadas regiões. E Jesus é muito gentil. Geralmente, quando ele vai falar com a igreja, ele aponta um ponto positivo daquela igreja, depois ele vem com o que precisa melhorar e termina de maneira positiva. Por que isso é importante? Porque quando você for conversar com alguém,
em vez de só jogar na cara dele todos os defeitos, começa elogiando. Depois você aponta talvez alguma coisa que está te incomodando e termina elogiando. Vai facilitar no diálogo. Só que nessa parte, o Senhor Jesus vai falar com o líder da igreja de Éfeso. E diz o seguinte, pode voltar no capítulo 2, versículo 1? Vamos ler para a gente entender o contexto. Ao anjo, que é o mensageiro de Éfeso, da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que simbolizam os líderes das igrejas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O candeeiro simboliza as igrejas, beleza? Conheço, olha só, está falando com o líder da igreja. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor, a tua luta, quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Vamos entender aqui. Jesus está falando, ó, te conheço o que tu tem feito, tá bom? Conheço as tuas lutas e como no meio da luta tu está sendo perseverante. Conheço a sua perseverança. Sei que tu não pode suportar homens maus. Tem gente suportando um homem mau, fazendo besteira e os caras, não, tá tudo bem. Eu sei que tu não suporta esses homens maus. Chegou um monte de gente na sua igreja falando que é apóstolo e você botou ele à prova e desconsiderou aqueles que você viu que não são. Positivo para você. Tu fez tudo certo. Vai gabaritar na prova. Segue. E tens perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome. Olha só, além daquilo do versículo 2, você está perseverando e está suportando as lutas. E não te deixaste esmorecer, não te deixou abater. Tu não está abatido, tu continua lutando. Tenho, porém, aí o caldo começa a entornar, irmão. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso me choca. Por quê? Porque o homem está fazendo tudo certo. Se tu for pela atividade prática ministerial dele, ele está fazendo tudo certo. Eu estou vindo no culto, eu estou vindo na EB, eu estou orando, eu estou fazendo tudo, eu estou lutando, eu estou passando a luta, dando glória a Deus, eu estou acertando. Mas Jesus falou, o quê? Abandonou o primeiro amor. Tu está amando ele do jeito que você amava ele quando encontrou ele? Essa é a pergunta de Jesus. E olha só que chocante que Jesus vai falar. Pode seguir? Lembra-te, pois, de onde caíste. Essa linguagem bíblica de onde caíste é sempre referência ao pecado. Lembra da onde você caiu, ou cabeção, cabeçona, te amo. Você está em pecado por abandonar esse lugar de paixão e de amor por mim. Arrependa-se, tá vendo como é uma linguagem relacionada a pecado? Se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Se não, aí ele está falando, se isso não acontecer, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro. O que significa o candeeiro no início? A igreja. Olha só, se você não se arrepender, eu vou tirar a igreja da sua liderança. Mas ele está fazendo tudo certo, mas abandonou o primeiro amor. O que isso significa? Para Jesus, é mais importante a sua relação com ele do que você apresenta de atividade para ele. Entende? Para Jesus é mais importante como está o seu coração com ele do que as obras da sua mão. Fiz isso tudo para o Senhor, Jesus, mas me amou com todo o seu coração? Não, então se arrepende, que eu queria que você me amasse de todo o coração, porque eu te amo com todo o meu coração. Se a gente não levar isso à gravidade do que é, a gente passa batido, com a régua muito filtrada muito embaixo. Porque na linguagem aqui, Jesus está cobrando, se arrepende e lembra que você caiu. Volta às primeiras obras. Se a gente considerar que é só, não, tu está fazendo tudo certo. Ele nem trai a esposa, a gente abaixa a régua que Jesus está elevando. Entende? Ele quer com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Novamente, a partir do momento que você se apaixona por Jesus, fica mais fácil abandonar as coisas por causa do tamanho da sua paixão por ele. Ele não precisa me pedir
que eu tenha só a Bebel como esposa, porque eu nunca vou ter outra, porque eu amo mais ele do que a Bebel. Entende? Ele não precisa me pedir que eu tente acumular para mim algum cargo da igreja e com isso eu tento que passar a perna no pastor Pedro para conseguir. Ele não precisa me pedir porque eu amo tanto ele que eu nunca faria isso com o pastor Pedro. Ele não precisa me pedir que eu pare de mentir, que eu já parei por amor a ele. Mas o interessante é que a gente abandona até as coisas, a gente está falando só das coisas erradas. Isso todo cristão tem que abandonar. Agora a questão é as coisas lícitas que pode fazer, às vezes a gente abandona por um determinado período. Como assim? Eu paro um pouquinho de ver muito filme e série para gastar esse período de tempo com ele para tentar conhecê-lo e descobrir um mais. Porque isso vai aumentar a minha paixão por ele. Se eu tenho uma grande decisão da vida para tomar, eu gasto mais tempo orando para descobrir o que ele deseja para mim, para fazer o que ele deseja para mim. Cumprir o que ele deseja, entende? Então eu passo tempo orando e jejuando. A paixão e o jejum, as disciplinas espirituais, a oração, são a lenha que alimenta o fogo no coração. Igor, se a gente não fizer isso, a gente vai estar negligenciando essa chama, essa paixão. Possivelmente a gente vai se tornar pessoas religiosas. O que é uma pessoa religiosa? Tem a aparência de algo, tem a essência daquilo. Eu pareço crente, mas não sou muito crente dentro, entende? Eu pareço uma coisa, mas não sou muito aquilo do lado de dentro. Eu aparento um negócio e Jesus falou para tomar cuidado com a religião. Quando ele começa a repreender as cidades, ele fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Tiro, porque se eu tivesse feito as maravilhas que eu fiz em Sodoma, eles teriam se arrependido. As maravilhas que eu fiz, se eu tivesse feito em Sodoma as maravilhas que eu fiz aqui, eles teriam se arrependido. E aqui, mesmo você vendo as maravilhas, não se arrependeram. Por quê? Porque vocês já acham que estão com o Senhor. Vocês já acham que são dele, então não precisa se arrepender, porque vocês acreditam que são dele. E eu estou fazendo a maravilha no seu meio, mas tu não se arrepende. Teu coração está endurecido por causa da religião. Jesus deseja um coração que anseia por ele, um coração que está zeloso pelo Senhor, consumido por essa paixão pelo Senhor. Igor, eu não estou muito assim do jeito que tu está, não. Então se arrepende e pede para ele. Provai e vede que eu sou bom. Ele não está muito preocupado se você é pastor, porque se você é pastor, tu é pastor dele. Ele que te escolheu para ser pastor. Ele está mais preocupado se você é filho dele, se você está se relacionando com ele, se você está botando todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Como assim, Igor? Tem determinadas práticas da sua vida que, por exemplo, você pode fazer melhor. Você pode servir melhor. Eu amo Jesus com todo o meu coração. O que Jesus falou para Pedro, quando Pedro falou, eu te amo, meu Senhor. Então, apacenta ou cuida do meu povo. A gente foi dotado de dons e talentos. Eu fui, em nome de Jesus, glória a Deus por isso, que talvez você não tenha. E você foi dotado de dons e talentos que talvez eu não tenha. E eu preciso de você, e você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até quando? Até o fim. Então, irmão, vai com tudo. É isso o resumo da minha pregação. Se você decidiu por Jesus, vai de cabeça. Tem histórias de irmão que se a gente parar para conversar aqui, para ver testemunhos, a gente vai ficar enlouquecido, que a gente vai ver que ele continua o Deus do Antigo Testamento que fazia maravilhas. Mas a sua dedicação está com todo o coração? Não, Igor, eu nem sei como fazer isso. Cara, vamos conversar sobre, vamos orar junto, vamos trocar ideia de como está a sua paixão pelo Senhor Jesus. Eu vou perguntar como é que está a prática das suas disciplinas espirituais. Como é que você tem gastado tempo em oração, leitura da palavra?
né? Como diz um pastor famoso, tu tá crente? Você está fazendo essas coisas? Porque a gente saiu de uma geração de extremos, irmãos. Ou 8 ou 80. Na geração, talvez, do pastor Alexandre, pastor Tadeu, pastor Pedro, era aquele irmão que, para você ser crente, você tinha uma roupa de crente, não era verdade? Você tinha a Bíblia de crente, não podia ser uma Biblinha pentecostal pequena, tem que ser a grande, irmão. Você chegava na igreja, o que tu fazia quando chegava na igreja? Ajoelhava e via que era crente quando ajoelhou e demorou orando. Se ajoelhou e levantou rápido, não é muito crente, não. Ajoelhou, orou ali. E tudo bem, a gente acaba indo para extremos, porque o nosso coração é tendencioso a extremos. Então, essa geração que às vezes foi muito machucada, se tu não estiver usando essa roupa, tu não é crente, chegou na nossa geração e tentou aliviar. Aliviou com o melhor das intenções. Não, crente tem a roupa, pode usar a roupa comum. Tatuagem, não, se tatua. Música, não, tu pode até escutar, depende um pouco da música que tu escuta. E a gente foi para um outro extremo, que hoje a gente não precisa fazer nada. Tu é crente, só vindo à igreja e já está ótimo. Se eu perguntar se tu ora, tu fala, eu oro no domingo antes de almoçar. Se eu perguntar de jejum, tu vai falar isso. Não, nunca vi nem ouvi. Só ouço falar. Leitura da palavra. É grande o livro, né? Tu já viu o tamanho do livro para ler? Eu tenho a versão antiga da King James. É uma coisa terrível. Vós, me ser, sois, o sal, o quê? Então, mas se a gente tem que achar o pêndulo do meio. O coração junto com a doutrina saudável. A paixão e o zelo junto. Para viver uma vida que vale a pena, irmão. Se esse Deus fala, eu quero ouvir ele falar. Se ele cura, ele vai ter que curar no nosso meio aqui, porque a gente serve ele, né? A gente vai ter que ver cura. Se ele liberta, a gente quer ver libertação. Cadê a libertação? Se ele anseia por evangelismo, eu quero aprender a evangelizar. Como é que eu abordo alguém? Como é que eu converso com alguém? Como é que eu apresento Jesus para alguém? Como é que eu me torno amigo dessa pessoa? Eu quero viver a plenitude do evangelho por causa dessa devoção de todo o coração. Senão a gente transforma ele, eu já estou caminhando para o final, em um amuleto. Ele vira o nosso talismã. A presença para de ter a importância só pela forma de algo. Você é crente, mas não tem a experiência nenhuma de crente. Você serve ao seu Deus para que ele te dê um bom casamento. Você serve ao teu Deus para que ele te dê uma boa casa. Você serve ao seu Deus para que ele te dê, me dá, me dê, me dá, me dê, me dá. E sua vida cristã é só, como diz minha mãe, só o vem a nós, né? O teu reino tu não quer, tu só quer o vem a nós. Queridos, a vida cristã é baseado em, como diz a palavra de Deus, ainda que a figueira não floresça, que não nasça fruto na vide, ou se nascer, que o fruto da oliveira ainda minta, que é falso, é mentira. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, mesmo que Ele não me dê mais nada, Ele já me deu o meu maior presente. Mesmo que Ele não faça mais nada por mim, Ele já me deu Jesus. Mesmo que Ele não me dê o que eu pedi, Ele já me deu o meu bem mais precioso. É o tesouro escondido no campo ao qual eu abandonei todo o resto da minha vida para comprar o campo e ter o tesouro. Então, essa noite, eu vou pedir para que abram em Romanos, capítulo 12, versículo 11, que é um dos últimos versículos que eu gostaria de ler com os irmãos. Que o apóstolo Paulo fala o seguinte, ó. No zelo, não sejam remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Coração incendiado, zeloso, apaixonado por Ele. Porque se não for assim, não vale a pena. Se não for assim, você está provando todinho em vez de comer Nutella. Entendeu? Você está provando águas rasas quando ele tem um oceano de bênçãos para te dar. Só vale quando é com todo o coração, com toda a alma, com todo empenho, com todo o amor.
Ah, Igor, eu não sei, eu não tenho muita experiência com Deus, eu nunca tive. Já parou para, como os antigos falavam, pagar o preço para ter? Já orou, já separou um dia só para Ele? Tu já fez isso? Hoje, Senhor, meu dia é teu, não vou ver TV, eu vou tentar ficar no quarto, eu vou tentar jejuar, porque eu não sei, eu vou tentar ficar com o Senhor, porque eu quero me importar contigo. Porque, novamente, irmão, se não for com todo o coração, segundo o Senhor Jesus, você vai ter que corrigir a rota para que seja com todo o seu coração. E se for com todo o coração, aí vale muito a pena, porque Ele pode fazer maravilhas no seu meio e no nosso meio. Com todo o coração amando a Ele, com todo o coração adorando a Ele, com todo o coração conhecendo a Ele, botando empenho, força, foco, fé, tudo que você puder, queimando o coração pelo Senhor. Então a pregação dessa noite é para você refletir sobre a sua vida. Obviamente, irmão, novamente, são indignações do meu próprio coração comigo mesmo. Eu sei que eu posso entregar mais, eu quero conhecê-lo mais, eu quero provar o que os profetas provaram, falando que o corpo deles ansiava esse momento da presença. Ele sentia alguma coisa no corpo para ansiar a Deus. Eu quero provar realmente as maravilhas do Senhor, os benefícios que Ele tem para me dar, para te dar. Mas isso precisa de uma resposta nossa. Amém?